Olá, sejam bem-vindos ao mundo abstrato das máquinas. E hoje nossa aula vai ser sobre tipos primitivos, né, objetos primitivos, operadores e método scan, tá bom? Então, antes da gente iniciar aqui, eu trouxe uma imagem que vai representar o que é a nossa aula de hoje. Então, nós já falamos sobre os tipos primitivos, né, em algumas aulas, né, atrás, tipo float, double, char, int, que nós sempre utilizamos, né? E cada tipo primitivo desse, né, que eu vou, por exemplo, criar uma variável do tipo int, né, eu preciso, dentro dessa variável, eu preciso adicionar, né, uma forma literal lá dentro, né, um conjunto de bits lá dentro. Então, o máximo que comporta aí cada tipo primitivo são esses. Então, no mínimo 128, no máximo 127, tá bom? Então, lá suporta no máximo 8 bits para casos de bytes, tá bom? Para casos inteiros do tipo short, né, eu tenho aí, ó, o menor 32.768 e vai no máximo 32.767, que equivale a 16 bits. Então, o que eu quero falar aqui para todos esses tipos primitivo, inteiro, ponto flutuante, caractere, booleano, eu tenho uma quantidade de bits em armazenamento dessas variáveis, dependendo do seu tipo. Tá? Então, para o tamanho byte eu tenho 8 bits, para o short eu tenho 16 bits, para o inteiro eu tenho no máximo 32 bits, e isso pode variar, tanto menor quanto maior a quantidade de bits aí dentro desse tipo, dessa variável, tá bom? A gente vai exemplificar cada item desse agora na nossa aula, tá bom? Então, vamos lá agora aqui para o nosso... para nossa IDE, né, do Eclipse, para fazer. Então, vamos criar novamente nossa classe, né? Nossa classe vai ter o nome tipo, né, primitivo, aí objeto primitivo, operadores, e método scan. Tá? Vamos adicionar já a nossa classe principal. E pronto. Aqui já está pronto. Eu não vou... Também nessa aula eu não vou fazer passo a passo. Já vou adicionar tudo que a gente precisa na aula de hoje. E aí a gente vai fragmentando de acordo com a nossa... com o nosso tempo. Tá? Então, nesse primeiro momento, a gente vai falar sobre nossos tipos primitivos, os nossos principais tipos primitivos, que são tipo primitivo booleano, tipo primitivo caractere, tipo primitivo inteiro, tá? Tipo primitivo real, utilizando ponto flutuante, tá bom? Eu vou colocar um systemprint aqui, justamente para a gente poder se orientar na hora do console, que ele vai nos mostrar na tela, tá ok? Mesma coisa eu vou fazer para o tipo primitivo caractere. Copio aqui tipo caractere. E para o tipo primitivo inteiro. Tipo primitivo inteiro. E tipo primitivo ponto flutuante. Tá bom? Justamente para ficar mais organizado na hora do print lá. Tá bom? Bora lá então. Então, nosso tipo primitivo booleano. Então,
Para o booleano, né, eu criei aqui uma variável bool1 e outra variável bool2. E aí, o tipo da minha essa variável vai ser booleano, que só tem dois casos. Ou é false ou é true, ou seja, ou é falso ou é verdadeiro, tá bom? E aí, quando é que eu vou usar, né, esse meu booleano tipo falso, tipo verdadeiro? Né? Em alguns casos, por exemplo, eu posso afirmar assim, se 3 for maior que 2, print verdadeiro ou print falso. Né? Então, eu tenho esses casos aqui. E aí, para mim printar esses valores, eu tenho que colocar no meu porcentagem aí, B, né, que representa, né, que vai nos mostrar aí se é verdadeiro ou se é falso, tá bom? Então, esse é o nosso primeiro caso, que é do tipo primitivo booleano. O nosso segundo caso é a manipulação dos caracteres. Né? Normalmente, eu utilizo muito esse método para mandar comando, né, para os robôs, né, para tomada de decisão. Então, por exemplo, eu criei aqui uma variável tipo C1, C2, C3, né, que é do tipo char. Né? Então, variável do tipo char, que vai armazenar aqui nessa variável um valor, né, aqui um valor, né, o caractere A. E aí, na minha segunda variável aqui, o meu caractere tipo exclamação. E aqui eu tenho um caractere tipo unário, aonde eu vou, por meio né, desses 0051, ele vai lá na minha tabela ASCII e vai, né, vai pegar lá o que representa esse valor 51. Tá? A tabela ASCII, senhores, é uma tabela que tem todos os caracteres e todos eles representam, né, tem lá a representação em hexadecimal desse valor 51, que aqui ele está em decimal. Então, lá o 51 equivale a uma letra, né? Ou seja, é um caractere. Né? Então, eu identifico esse valor aqui, né, que eu estou buscando por meio desse /U. Ok? E aqui, o que eu faço? Eu faço um print, né, de todos esses caracteres por meio do porcentagem C. Tá? A gente vai printar no final para a gente ter uma visão. Estou passando logo direto justamente para vocês entenderem e depois a gente implementa cada passo. Tá? No segundo eu tenho aqui, ó, então no primeiro eu tive o booleano, no segundo eu tive o caractere e agora eu tenho os tipos primitivo inteiro. Os tipos primitivo inteiro, como eu falei para vocês nessa tabela aqui ao lado, ó, ele tem cada variável aqui com seu tipo primitivo, por exemplo, byte, ele tem uma capacidade máxima, né, de armazenamento dos bits. Né? Então, por exemplo, aqui o byte, olha, ele no máximo, né, aqui o byte, ó, no máximo 127, que é o máximo dele, que é 8 bits. Então, se eu tentar adicionar um valor maior aqui, ó, ele já vai gerar um erro, porque a capacidade dele ultrapassou. Ó, vou colocar aqui 128, e aí, ó, já me deu uma interrogação aqui que a capacidade máxima dele estourou. Né? Ele não suporta mais que isso. Então, eu tenho que me enquadrar, né, no tamanho máximo dele para permitir. A mesma coisa o short, o int, né, o int ele tem a capacidade máxima, aliás. O long, observe que para mim definir o long, eu tenho que adicionar no final, né, da minha estrutura lá, da minha forma literal, o L, para ele poder armazenar no long, tá bom? Em seguida, eu tenho aqui, né, a minha saída, onde eu vou printar o valor de B, o valor de S, o valor de I e o valor de L, né, que é a variável que representa o long. Aí eu fiz também uma convenção aqui para vocês, que é interessante, que eu peguei o systemprint e utilizei o método integer, ponto, né, a notação pontual, e puxei para ele fazer uma conversão para binário. Então ele vai pegar o valor de B e vai me mostrar quantos binários tem aqui no 120, ou seja, o 127 representa quantos binários? Mesma coisa para o S do short, mesma coisa para o IN e para o L.
Então, ele vai me mostrar em binário esses valores aqui em relação ao máximo, né, que ele suporta dentro desse contexto aqui, tá bom? E aí a gente finaliza essa parte de tipos primitivos com ponto flutuante, tá? Eu vou ter aqui o meu float, né? Ou seja, eu criei uma variável f do tipo float. Observe que quando eu tenho um valor do tipo float, eu tenho que adicionar o f no final. Por quê? Senão, ele vai deduzir, né, que é um valor em double que vai armazenar em float. E aí pode gerar um erro aí, dependendo do que você está tentando fazer aí. Quando eu não coloco esse f, subtende-se que é double, né? Que é double, e aí ele adiciona na variável d, né, que é do tipo double, tá bom? Então, toda vez quando eu for implementar qualquer float, eu tenho que colocar porcentagem, ponto, a quantidade de casas que eu estou querendo, né, que ele mostre, e coloco lá o f, né, informando isso. Mesma coisa eu faço para o double, né, informando aí o número de casas que eu quero. Adiciono o ponto, né, após a vírgula aí, o ponto flutuante, e adiciono o número de casa, e aí eu printo minhas variáveis. Agora vamos ver o resultado, como ficou a saída desse programa aqui. Aqui. Então eu tenho no primeiro caso, tipo primitivos, né, booleanos, está aqui lá em cima, vamos aqui, tipo primitivo booleano, que ele imprimiu. Aí ele fala false true, né, aqui, false true, porque ele está printando os resultados das variáveis que estão aqui. Tá? Em seguida a gente vem tipo primitivo de caractere. Aqui, tipo primitivo de caractere está aqui nesse ponto. Tá? E aí eu tenho, olha como eu falei para vocês, né, o caractere A, caractere de exclamação, e aquele contexto que eu falei para vocês do unário, né? Ele está lá printando a letra Q. Então, se eu mudar aqui para 50, ele vai me mostrar um outro caractere lá da tabela ASCII. Vou colocar 50. Aí eu rodo aqui, olha o que ele me mostrou, mudou, que era Q, agora é P. Né? Então, ele vai lá buscar esses valores que são equivalentes na tabela ASCII, tá bom? É isso que ele printa aqui para mim, né, o resultado. E em seguida, eu tenho os tipos primitivo inteiro, tá? Novamente vou rodar aqui, e aí tipo primitivo inteiro, ele me dá os valores que eu adicionei nessa primeira saída aqui, ó, né? Porcentagem D, porcentagem D, porcentagem D. Então ele está me mostrando aqui, ó, o B, 127, que é o que está aqui, né? O S, que é do short, 32.767, e assim sucessivamente, para todos, até chegar no long, que é o valor do long aqui, ó, tá bom? E em seguida eu faço a minha conversão binária. Olha só o que acontece. Ó, no meu primeiro caso, que eu tenho 127, se vocês pegarem o 127, não é? E fizerem a conversão para binário, aí eu vou ter aí meus 7 bits, né? 3, 6, 7 bits que representam o 127. A mesma coisa vai para o meu short, para o meu int e para o meu long. Houve uma conversão de decimal para binário, né? Olha o long, que tamanho é o long aqui, ó. Né? Adicionou aí, né, em binário, tá bom? Fez essa conversão. Então é dessa forma que a gente converte aqui de números decimais para binário. E aí eu finalizo essa parte de tipos primitivos, né? Demonstrando para vocês agora os primitivos reais com ponto flutuante. Como eu falei para vocês, para mim adicionar, né, um valor dentro do float, eu tenho que adicionar, né, o nosso finalizar-se com F. Aí ele está dizendo aqui, ó, 3,14 é o valor do primeiro, porque ele fez a concatenação aí do valor 3,14 para duas casas decimais após o ponto. Ele colocou apenas uma casa, né, decimal para o dobro também, ó, 2,5. Tá ok? Continuando, então, agora, vamos comentar essa parte aqui. Tá? Para a gente entrar nos operadores aritméticos. Tá? Bom, os operadores aritméticos, eles são de soma, subtração, multiplicação, divisão e resto da minha divisão. Tá? Então, acabei de entrar aqui com os valores, 3 variáveis do tipo inteiro, né, 2, 4, 6, e aí eu começo, crio uma variável soma para somar esses valores, ainda adicionei aqui o número 6, poderia ser qualquer outro número,
né? Mas cada variável está recebendo seu valor, 2, 4, 6, mais os 8, e aí ele faz a soma, ele vai printar para mim a soma. Né? Então é dessa forma que eu faço a soma, utilizando o operador de adição. Né? Se eu quiser utilizar o operador de o operador de diminuição, aqui nesse caso, eu o uso dessa forma aqui. Ó. Tá? Essa é uma das opções que eu posso utilizar para fazer a subtração. Tá? No segundo caso aqui, eu tenho como fazer também as precedências, né? Porque existe uma ordem de procedência que eu devo implementar. Tá? Então, a sequência aqui não é diferente da nossa matemática. Né? Então, eu primeiro faço o quê? A multiplicação, né? Faço a divisão e vou para a soma. Né? Então, existe uma regra aqui para mim executar essa precedência, tá bom? E aqui nós temos o resto da divisão, onde eu pego o 10, divido por 2, e ele vai mostrar para mim apenas o resto dessa divisão, tá bom? Vamos ver o resultado, como vai ficar aqui na saída. Então, olha só, para o primeiro caso, ele está dando o print da soma, que é igual a 20, aqui. Depois ele está fazendo a subtração, né, do 2 menos 4 menos 6, que representa as variáveis, que é igual a menos 8. Depois ele vem por precedência, né, ele vai pegar, ele multiplicar, dividir, depois vai somar, que vai dar um número 14. Da mesma forma, ele vai pegar aqui, pelas precedências, ele vai primeiro resolver o que está dentro do parênteses, que a ordem é essa, depois o resultado disso vai multiplicar e depois vai dividir, né, esse cálculo. Então ele vai fazer dessa forma, e depois ele vem com o resto. Né? 10 dividido por 2, na realidade dá 5 vezes 2 dá 10, o resto é zero, por isso que ele printa o zero aqui. Tá bom? Então esse foram né, os nossos operadores aritméticos, e aí a gente segue novamente para o próximo método. Tá? Vamos falar agora sobre os operadores de atribuição. Tá? Os operadores de atribuição eles são utilizados da seguinte forma. Então, eu tenho mais com igual, multiplicação com igual, divisão com igual e menos com igual. Isso aqui, esse tipo de operador de atribuição, ele equivale ao seguinte caso. Né? Eu tenho, olha aqui, ó, a minha variável b, ela recebeu 3, né? E aí ele coloca o operador, né, de atribuição mais igual. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o valor de b mais o de a e vai atribuir a b. Né? E aí vai chegar o quê? Então, se eu tenho b que vale 3, né, mais o a, então vai valer 10. Então, ele vai pegar esses os dois valores, vai somar e vai jogar na variável b. Então, em vez de eu fazer dessa forma, eu faço, né, de forma simplificada, sem fazer esse processo aqui, ó, da soma de b mais a. Quem vai receber vai ser o b. Então, eu faço assim, ó, com o operador de atribuição. Mesma coisa eu faço para multiplicação, faço para divisão e faço para subtração. Eu também tenho um caso aqui que eu posso utilizar aqui no resto, né? Posso fazer aí o resto. Tá? Posso buscar aqui o resto. Então, eu tenho 10 dividido por 2 vai dar 0. Então, ele já vai printar diretamente o resto aqui para esse caso aqui. Vamos ver como é que vai ficar o resultado, a saída desse programa. Então, tá aí, eu tenho 18 nos valores de B para cada caso. E aí eu tenho que, né, na realidade, printar, comentar para sair o resultado de cada um. Tá? Se eu remover aqui, ó, então ele vai pegar o último valor do B, tá? Que vai dar 0. Ó. Então deu 0 porque ele está pedindo, ele está pegando o último, porque como são variáveis, está sobrescrevendo aqui cada item. Tá bom? Aí, se vocês quiserem ver o valor de cada um, é só ir comentando esse, aí ele vai pegando o último valor aqui. Tá? Então, por exemplo, se eu pegar o último valor de B na multiplicação, ele vai me mostrar aí a multiplicação, né, desse valor, que seria 4 vezes o 7. Né? Ou seja, que vai ser atribuído a 10 aí. Tá bom? Então, esses são nossos operadores de atribuição. Vamos voltar aqui para comentar. Né? E vamos passar agora para os operadores
Deixa eu tirar aqui. Os operadores. Isso aqui, os operadores com portas lógicas agora. Vamos trabalhar com portas lógicas, né? Tabela da verdade, etc. Tá bom? Então, utilizando lá. Aqui, ó. Utilizando. Vou tirar aqui o comentário aqui. Pronto. Aqui, ó. Utilizando as portas lógicas, vamos supor agora que eu execute uma atividade 1 e eu tenho uma atividade 2. Né? E aí, eu quero que essa atividade, né, sobre uma condição, eu faça a verificação, né, de uma condição onde eu utilize uma verificação de verdade. Então, esse símbolo aqui representa o ou, né? Ou eu executei o trabalho 1, ou eu executei o trabalho 2. Tá? Esse operador aqui representa o AND, né? A porta AND. Esse representa o ou e esse representa o ou exclusivo. Então, primeiro a gente tem que entender o que é o ou, né? O ou vai ser ou vai ser uma coisa, né? O que eu quero falar? Ou o Paulo vai ou o Paulo fica, né? Ou o Renato vai ou o Paulo fica. Então, eu ponho uma condição para você, afirmando que isso só vai acontecer se um dos dois forem, né? Forem para fazer alguma atividade, ou para o trabalho 1 ou para o trabalho 2. Se uma dessas condições aqui for verdadeira, ela vai acontecer, porque ou é o caso número 1, né? Ou o trabalho número 1, ou é o trabalho número 2. Já no caso do AND, os dois têm que ser verdadeiro, tá? Porque senão essa condição não é verdadeira. No caso do ou, apenas uma condição pode ser verdadeira, né? E no caso do ou exclusivo, né, apenas, né, a condição do caso do ou exclusivo, apenas a condição verdadeira vai ser verdadeira. Né? A gente vai entender quando a gente começar a aplicar por aqui. Por exemplo, vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui no System. Então, essa condição aqui, ou eu executei, né, ou eu comprei, ou eu compro um sorvete, ou eu não compro. Né? Então, nos dois casos aqui, no primeiro caso, eu não comprei, e no segundo caso, eu comprei. Então, ele vai printar o quê? Ele vai printar para mim que é verdadeiro, porque se eu fiz uma vez, e essa condição é verdadeira. No caso 2, eu tenho que as duas condições têm que ser verdadeiras, né? Para mim printar a verdadeira. Então, se eu comprei na primeira uma TV de 60, eu devo ter comprado na segunda, senão ele vai dar verdadeiro. Nesse caso aqui, eu comprei na primeira, ou eu não comprei na primeira e comprei na segunda. Então, há uma divergência aqui de entendimento, então, para essa condição não é verdadeira. Tá? E no segundo caso, se eu tiver uma condição verdadeira, isso automaticamente já vai ser verdadeiro. Tá? E aí eu tenho também um de negação. Tá? É uma inversão do que eu estou afirmando. Então, se eu comprei o sorvete, se eu estou afirmando que eu comprei, que é o primeiro caso aqui, né? Do comprei o sorvete, que é o primeiro caso, pelo menos um, ele vai inverter. Se é negativo, se é falso, ele vai me dizer que é verdadeiro, e se for verdadeiro, ele vai dizer que é falso. Tá? Um exemplo mais concreto, assim, mais próximo do que vocês entendem, seria isso. Eu tenho uma condição verdadeira e tenho uma primeira condição verdadeira e uma segunda condição com valores. Eu estou dizendo que 3 é maior que 7, e na primeira condição diz que é verdadeira. Então, o que eu faço? Ó, eu verifico. A condição verdadeira e a primeira condição é verdadeira e a segunda condição é verdadeira. Se for verdadeira, ele vai dizer falso. Né? Se qualquer um dos dois para a porta AND for falso, ele vai mostrar falso. Então, para o AND, para a porta AND, a condição tem que ser as duas verdadeiras. Para a porta ou apenas uma condição, se for verdadeira, ele vai mostrar verdadeira.
E para a porta ou exclusivo, se aparecer uma verdadeira, uma condição verdadeira, ele vai aparecer verdadeira. E aqui eu tenho uma porta inversora, né? Que automaticamente, se eu estou dizendo que 3 é maior que 7, ele vai dizer que 3 é maior que 7? Não é, né? Só que ele vai dizer que é verdadeiro, tá bom? E aí, eu uso aqui como exemplo a própria porta AND. A porta AND ela faz a combinação de sinal. Então, eu dou um sinal de entrada verdadeiro e um sinal de entrada falso. E aí, ele vai mostrar para mim que é falso, porque a porta AND, para ser AND, ela tem que ser, os dois sinais têm que ser verdadeiros. São as duas condições que têm que ser verdadeiras. Quando eu tenho um falso no meio das condições, ela vai mostrar que essa entrada ou seja, essa saída é falsa, né? Então eu tenho que ter duas entradas verdadeiras para que a minha saída seja verdadeira, tá? No primeiro caso vai ser falso, no segundo caso vai ser falso e no terceiro caso vai ser falso. Já no último caso vai ser verdadeiro porque os meus dois sinais são verdadeiros. Então vamos lá printar para verificar toda essa condição, tá? Ó, então nós temos no primeiro caso o sorvete, né, que ele printa aqui, é verdadeiro, né, que ele fala, porque a minha porta é ou, então basta para minha porta ser ou, basta uma vez eu sendo verdadeiro, ele já me mostra que é verdadeiro, porque eu tive um sinal de entrada, se eu tiver apenas um, né, eu tenho como saída um verdadeiro. No segundo caso, nós temos a porta AND. Nesse caso, a porta AND, os dois têm que ser verdadeira para ele ter esse sinal verdadeiro. Nesse caso aqui, saiu falso, porque os dois não são verdadeiros, as duas condições aqui em cima não é verdadeira, que eu tenho um falso. E no terceiro caso, que é um ou exclusivo, ó, se apenas um exclusivamente tiver um sinal de entrada, eu tenho aí que é verdadeiro, tá? No caso da porta inversora, ó, é para o meu segundo caso. Ó, aqui, a porta inversora eu estou dizendo se eu comprei o sorvete, né? Se pelo menos uma entrada for verdadeira, né? Se eu entrar uma saída verdadeira no ou. Mas aí ele vai inverter, né? Ele vai inverter a saída, e por isso que ele diz que é falso. Então, eu dei uma entrada, né? Com um sinal verdadeiro, e aí eu tive na saída meu sinal verdadeiro. Só que aí, como eu tenho aqui uma porta inversora, que é o NOT, ele inverteu, o resultado foi para falso. Tá? E aí a gente entra aqui, ó, para esclarecer todo esse fato onde eu posso utilizar esse tipo de método, né, dessas portas. Eu utilizei aqui duas condições, condição 1 e condição 2. Né? Então, na condição 1, eu estou dizendo que essa condição aqui é verdadeira. E na condição 2, eu estou dizendo aqui que essa condição, né, 3 é maior que 7, é maior que 7, essa condição, então, aqui é falsa. Não é? E aí eu printo, né? A condição 1 e a condição 2, né, ela é verdadeira para a porta AND, só é verdadeira quando as duas condições é verdadeira. E ele diz que é falso. A saída é falsa porque uma das condições é falsa. Por exemplo, o 3 não é maior que 7. Né? Então, é falso. Já para o OU, apenas uma, se apenas uma for verdadeira, né? Então eu tenho uma condição verdadeira, foi o que ele printou. E no OU exclusivo, eu também, se eu tiver uma condição, exclusivamente uma condição verdadeira, eu tenho aí um verdadeiro. E aí ele diz para mim aqui, ó, que é um de negação, né? É uma porta inversora. Então, se 3 é maior que 7, é falso, certo? Só que ele inverteu o resultado, ele disse que é verdadeiro. Porque ele inverte a saída do sinal, tá bom? E aí eu venho para minha porta AND. A porta AND, como eu falei para vocês, se uma vez a porta AND tiver um falso, um sinal negativo nessa condição, ele vai mostrar falso. Mas se os dois forem os sinais positivos, ou seja, sinal alto, ou seja, se os dois for verdadeiro, ele vai me dar o verdadeiro, tá bom? Então, aqui nessa parte nós falamos de portas, tá? Portas lógicas, e agora a gente vai continuar falando sobre operadores relacionais. Tá? Deixa eu só finalizar aqui para a gente continuar. Operadores relacionais. Aqui. Os operadores relacionais, eles utilizam, né,
igual, igual, que representa o igual. Não pode confundir esse igual, que é de receba, o 97 está sendo, né, armazenado na variável num. O igual, eu utilizo esse tipo de operador. O diferente, esse tipo de operador. O maior ou igual esse, o maior é esse, o menor igual esse e o menor é esse. Então, vamos para o exemplo. Então, eu criei duas variáveis do tipo inteiro, né, num do tipo inteiro e adicionei o número 91. E depois eu adicionei aqui um caractere na minha variável 1. Olha o que vai acontecer. E aí eu printo. O número 1, né, a variável que está no número 1 é igual ao número 2? Aí ele vai me mostrar. Ó. Mesma coisa, o 3 é diferente do 2, o 3 é maior do que o 2, o 3 é maior do que o 2, o 3 é menor ou igual a 3, o 3 é menor do que 4. Então ele vai me dizer lá se é falso, se é verdadeiro e vai printar para mim. Tá? Vamos ver os resultados. Opa, tem que remover aqui para a gente executar. Pronto, olha só o que aconteceu, né, com os operadores. Então no primeiro caso é falso, porque o número que está armazenado no num é 91, e o que está armazenado no 2 não é igual, é falso. 3 é diferente de 2, verdadeiro. 3 é maior que ou igual a 2, verdadeiro. E assim sucessivamente para os outros. Né? Então eu tenho aqui nossos operadores relacionais, onde eles fazem a relação de um número com o outro. Tá bom? Então vamos passar para o próximo. O nosso próximo item. Esse está relacionado aos nossos operadores unários. Tá? Aqui eu vou descomentar aqui. E aí, está aqui nossos operadores unários com incremento e decremento. Pronto. Então eu tenho aqui nossos operadores unários e tenho duas variáveis, no 1, no 2, né, duas variáveis, e faço o incremento. Olha, observe que os nossos operadores unários, eles são representados por mais, menos, tá? Então, olha só o que acontece. Primeiro, eu printo, né, essa variável que representa o num1 vale 1. E o que eu faço? Primeiro, eu incrementei ele, né? Eu adicionei essa variável mais. O que significa? Que ele vai somar esse número mais ele. Depois ele vai diminuir, né, ele por ele. E assim, no final, ele vai fazer aqui, ó. Ele vai dizer, essa variável que tem o número 1 mais é igual ao número 2 que tem menos, ele vai fazer a comparação. Então, toda vez que eu adicionar um valor a essa variável, ele vai, e se eu adicionar esse incrementador ou decrementador, ele vai adicionar, né, esse valor que está na variável ou vai diminuir lá, subtrair esse valor que está nessa variável. Porque vamos aqui, por exemplo, para ficar mais claro. Então, nesse primeiro caso, ó, operador unário, no primeiro caso ele printou, ó, a variável valia 1. Aí, quando ele colocou o operador unário, ele somou 1 mais 1 dá 2. Aqui, ó. E depois ele pegou o mesmo número e diminuiu, ó. Eu coloco apenas menos, e aí ele diminui para 1. No outro caso, ele faz a verificação, ó. Aqui, se o mais, né, se o incremento mais a variável é igual, o decremento, né, ele diz que não. Ele faz a verificação, né, e nesse caso aqui ele dá um true. Ele diz que é verdade, porque eu somando, porque antes nós fazemos os cálculos aqui, lembra que ele ficou igual a 1, né? E aí, depois ele decrementou, e é por isso que ele está dando verdadeiro. Depois ele pergunta, ele pega a própria variável e faz a verificação aqui, ó. A variável 1 é igual à variável 2? Não, porque a variável 1 vale 1 e a variável 2 vale 2. Aqui é porque ele está pegando o resultado desse decremento que acontece aqui, né? Então, nesse caso aqui, ele consegue decrementar e verificar que essa variável é igual a essa. Tá? E no segundo caso, nós temos aqui a convenção desses valores para binários. Né? Então, eu peguei o número 60 e fiz a conversão para binário. Está aqui que dá 1, 1, né? 1, 1, 0, 0. Mesma coisa para o número 60. Né? Binário. E aí nós temos também o de negação. Né? Ou seja, entrou verdadeiro, vai sair falso.
Tá? Então, eu printo aí dessa forma, é dessa forma que eu nego algo adicionando minha exclamação. E os operadores ternário? Olha só, observe que eu criei aqui, ó, print do operador externário. A variável nota, que é do tipo dobro, está recebendo 9, e aí eu crio uma string, né? E armazeno nessa string resultado. Eu digo, o nota, se o nota for maior igual a 7, se o nota for maior ou igual a 7, mostre, por meio, né, desse operador ternário, aprovado. Caso contrário, mostre reprovado. Né? E aqui eu printo o resultado. É o que acontece aqui na parte final. Ó, então, eu tenho aluno aprovado, né? Porque o valor que está em nota é 9, e aí ele faz a comparação aqui, né? A condição. Então, se for maior ou igual a 7, mostre aprovado. Se não, ó, mostre reprovado. E é isso que ele faz quando ele pega o resultado e printa para a gente. Tá bom? Então, continuando, agora aqui vamos de novo comentar aqui para a gente falar agora sobre o método scan. Tá? Bora lá para o método scan. Vamos fechar aqui, porque senão não vai funcionar. E aí eu inicio aqui no método scan. Tá? Aqui o método scan. Ó, observe que automaticamente quando eu coloquei aqui, já coloquei, né, já está bem definido aqui o método scan, criei uma variável do tipo scan, e aí instanciei aqui né, esse método scan com new scan system. Então, eu quero que ele pegue, né, tudo que eu digitar e armazene dentro do sistema. Mas aí eu tenho uma advertência aqui, ó, né, informando que ele não reconhece esse método scan. Então, para que eu possa reconhecer, eu tenho que importar, né, o meu JavaUt, né, a minha lib lá que está no Java, né, o método scan. E aí automaticamente ele reconheceu e olha para onde que foi, né, tá aqui o nosso import do scan. E ele reconhece o método e aí a gente já consegue trabalhar com ele. Então, qual é a finalidade do método scan? O método scan, ele faz, né, a leitura do teclado. Então, tudo que você digitar no teclado, ele armazena, né, por exemplo, aqui, eu estou printando. Digite a temperatura em graus Celsius. E aí, quando eu digitar, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o que foi digitado aqui, armazenar na minha memória, né? E o método scan, o que ele faz? Ele fica analisando o que foi digitado no teclado e armazena na minha variável Celsius. Né? Aí depois o que eu posso fazer? Pego a variável Celsius, né, porque aqui para calcular o que? A temperatura, diminuo o menos 32 e faço a divisão aí por 1,8, né, do nosso grau Celsius, e aí eu print, aí faço a conversão aí desse valor. Depois, o que eu faço? Eu faço aqui, ó, o fechamento do método scan. Eu sou obrigado a fechar, porque senão ele fica lá na memória, né, consumindo a memória. Então vamos ver como é que vai funcionar agora. Pronto, tem aqui, ó. Né, ele está perguntando aí, ó. Digite a temperatura em Celsius. Aí eu vou lá, ó, digito 25. E aí ele me dá, ó, o valor em infrared é menos 3,88 graus. Né? Então ele pegou, quando eu digitei, ele pegou, ou seja, o scan estava escaneando a minha porta de entrada, né? Estava lá verificando se alguma coisa estava havendo. Quando eu digitei, ele pegou, armazenou nessa memória, ou exatamente nessa variável, né? Armazenou na memória, e em seguida, o que eu fiz? Salvei esse valor aqui e fez a conversão aí para forward, né? E aí eu printei ele utilizando. Então eu posso utilizar esses métodos, né, em várias situações. Né? Então se eu quiser capturar algo do meu teclado e armazenar e começar a trabalhar com essa variável, esse é o procedimento que eu devo fazer. Né? Então eu posso só mudar, que se eu quiser colocar um inteiro aqui, eu posso colocar, posso mudar minha variável, mas todo sempre eu tenho que me preocupar em adicionar o método scan, né, esse scan que eu criei aqui justamente para fazer a leitura do teclado, tá bom? Por exemplo, aqui eu vou criar aqui um exemplo para ele fazer a multiplicação, né, do inteiro, olha só.
Então, eu coloco int aqui. Int soma. Tá? E aí, em vez de eu colocar aqui o Celsius, eu vou colocar a soma. Tá? Eu escrevo scan, né? Só que aqui não vai ser net double, e vai ser ponto net int, né? Que é o método int, olha, tá aqui, ó. Net int. O double era se fosse, no caso nós estávamos trabalhando com double, no caso a gente vai trabalhar com inteiro, aqui então, vai ser inteiro, soma, e aqui vai ser int também, correto? Que vai fazer a conversão desse, ou seja, a soma desse valor, e aí eu posso somar, né, mais o 32. Então tudo que eu adicionar aqui, né, ele vai pegar o valor, armazenar em soma, e vai somar o número 32. E aí eu dou, coloco aqui o resultado, né, coloco aqui result, e aí ele me mostra o result, né, desse, e depois eu finalizo. Tá? Executando, olha aí. No caso aqui eu vou dizer, digite o valor, e aí ele vai dar essa condição. Digite o valor, aí eu digito aqui 20, ele vai somar 20 mais 32. Ó, 20 mais 32, 52, porque eu adicionei aqui. Então, para cada caso, você vira que o double eu preciso adicionar o ponto aqui para pegar o next int para o tipo int. Para o double eu tenho que pegar, né, o next double. Para o byte eu tenho que pegar o next byte. Né, para o short a mesma coisa e assim sucessivamente. Ok? Então essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima, pessoal.